Vamos reagir ao vídeo do Shake, o final, pontinho, 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 épico. Abre parênteses, ponto de interrogação, fecha parênteses, Decimo versus Loki. Decimo versus Loki e a rodada mais polêmica. Ok, capítulo 105, análise. Pois é, amigos e amigas, para a surpresa de uns e a tristeza de tantos outros, chegamos ao final da famigerada rodada 11 do Ragnarok. Chegamos à conclusão do capítulo final, né, de Simohai, a Morte Branca atenção, versus Loki, o Deus das Mentiras. E esse capítulo é provavelmente o mais polêmico e talvez decepcionante, por que não, de Shumatsu em muito, mas muito tempo. Então vamos logo falar dele. Verdade. Então já pega aí o seu almoço, se prepara na sua cadeira e vem comigo para análise do polêmico capítulo 105 de número 7.49, a conclusão de Simo vs Loki, aqui no canal do Shakestein. Não na sala que ele tava vendo a luta, mas no seu aposento no Ele vai contar a luta, o mesmo então lugar vou que passar vemos no seu spin-off quando Brunilda vai recrutá-lo. Isso aqui, acreditem ou não, é uma cena pós-rodada 11, até mesmo pós-Ragnarok Não tô coçando o saco, Shumatsu mano. já usou esse recursinho de entrevista, né, que é o que o Jack Mayfield Já, tá fazendo com falando Leônidas telespectador. e O Ares com mesmo já deu Hades. 2 entrevistas no mangá, e ainda teve o Haggis, né, aquele fanboy do Leônidas, e vários outros espartanos dando entrevista também no flashback do Leônidas. Às vezes esse tipo de recurso é só um jeito do mangá exprimir as suas ideias de maneira mais dinâmica pro leitor, e às vezes é realmente algo que vai ter depois do Ragnarok, jeito quem legal. sabe, né, por que não? Eu gosto. Enfim, Jack começa falando do primeiro plano do Loki, aquele plano que acabou não dando certo, pois Loki leu errado a força do seu oponente. Jack chama isso de plano diabólico, dizendo que nunca passou pela cabeça dele que aquele Loki tomou um tiro, né, era uma duplicata falsa. E ele explica que mesmo com esse olho, ele não conseguiria identificar a falsa duplicata, afinal, ela tinha emoções, que é o que ele capta com o seu olho, né, diferente das réplicas vazias que o Loki fez do Odin, Thor e Hércules, por exemplo, que não tinham emoções. Porém, o que fez o coração e alma de Jack tremerem veio após isso, né, o que ele chama de uma batalha lendária de ataque e defesa que durou 7.49 segundos, e é daí que vem o nome do capítulo. E sim, daqui em diante o capítulo irá durar apenas 7.49 segundos, nem 8 segundos completos. Esse é o nível da precisão do final do confronto de Simo e Loki, legal. onde erros e acertos serão decisivos em um intervalo curtíssimo de tempo, e com isso voltamos ao combate. E já aproveitando aqui pra deixar pra você o recado de, por favor, se você tá gostando desse vídeo, tá gostando da análise, né, curte Deixa o like, Shumatsu no mano. Walker, principalmente, então por favor, se considere se tornar um inscrito aqui do canal do Shake and Eu não Style. vou fazer Aqui o canal cosplay é todo de focado, seu conteúdo é Gonin. todo focado no mangá de Shumatsu no Valkyrie, no mangá de deuses e humanos, né? Então a gente vai ter vídeos dos mais variados tipos. Se você curte esse mangá especial e mágico que é Record of Ragnarok e quer acompanhar as rodadas futuras com uma análise intrincada de cada capítulo, Olha a última esperança dos deuses aí, ó. O cachorrão. super completa, né? Super certinha de cada capítulo. Então, por favor, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a chegar na meta de 7 mil inscritos, que é a meta atual do canal. E se você já é inscrito ou se tornou inscrito, também considera, por favor, dar o like aí e hypar o vídeo, né? Se você tiver no celular, para apoiar aí o vídeo a chegar a mais pessoas e o canal poder crescer cada vez Vitor. mais, beleza? Voltamos então à análise do capítulo aqui com o corpo de Hércules caído no chão e Loki que sofreu um tiro com um sorriso diabólico, dizendo que confiou em Simo e justamente por isso seu plano foi perfeito. Então vemos o mangá explicando o plano atual do Loki. Enquanto seu plano sumia e todos pensavam que Loki havia morrido, o verdadeiro Loki vestiu o corpo do Hércules como uma roupa mesmo. E quando atacou, confiou que Simo seria tão preciso que atiraria diretamente no coração do Hércules, que pela diferença de tamanho entre eles, acabaria acertando o ombro do Loki. E é exatamente isso que aconteceu. Detalhe legal pro plano do Loki que, como a arte aqui mostra, ele também pensou na possibilidade do Simo atirar na cabeça do Hércules. Se ele tivesse tirado na cabeça, mesmo pela diferença de tamanho, o Loki acabaria Pegar na morrendo orelha, se ele tivesse talvez. ido literalmente de frente, ele reto, né, pro Simo. Por isso, o Loki avançou com o corpo levemente tensionado pra direita. Aí, como vocês podem ver, ele tá levemente tensionado para a Ou nem direita ia durante pegar seu nele, avanço. né? Assim, se o Simo tivesse tirado exatamente no ponto da testa, teria apenas relado no rosto do Loki ali e não teria o matado. Bem esperto da parte do Loki fazer justamente essa tensionada ali no corpo na direita para evitar um headshot. Sim, bem esperto. Bem esperto. Ah, eu tenho muita coisa pra falar sobre essa luta, cara. Gente, o Loki é inteligente. Só que o jeito que o Memura fez com que os planos dele fossem superados tão facilmente faz ele parecer burro. Porque ele deixa o Simo brilhando muito mais que ele. Enfim. Então, quando ele criou esse corpo do Hércules pra vestir, ele também dissipou uma névoa negra atrás do Simo, onde ele summonou aqueles dois Loki e Thor falsos. Então, indo pro plano como ele deveria seguir de sequência, quando o Simo se virasse pra atirar nesses dois clones, o Loki sairia ali, né, do clone Hércules, que pressupostamente estaria caído no chão, né, depois do tiro do Simo, e mataria o atirador com um ataque arrancando a sua cabeça. Essa era a parte final ali do plano diabólico do Loki. E antes de seguir o capítulo, vamos falar um pouco desse plano do Loki. Pra quem acompanhou as minhas reações na live de spoilers aqui do canal, ou no canal do Libélula, né, ou também no Discord, por que não, né, viu eu falando bastante mal dessa estratégia do Loki, dizendo que eu achei ela um tanto quanto burra, mas honestamente, lendo o capítulo e pensando um pouquinho, eu mudei minha visão. E por isso que tá muito Também. importante aí pra você também esperar pra ler o capítulo, né? Tirar a sua análise só quando eu consegui ler o capítulo. Eu fui meio emocionado e acabei falando o que na minha visão é uma besteira atualmente. Assim, quando a gente falava de Loki e os seus potenciais planos e estratégias, eu, pelo menos, sempre vi ele como alguém com potencial de ser mais adaptativo e esperto que personagens como Kim e Hades e traçar planos melhores do que Tesla e Jack, né? Por exemplo, eu até citei esse tipo de coisa em vídeos de análise aqui anteriormente. Mas essa estratégia final dele, pra mim, não foi algo, né, nesse nível que eu esperava. Porém, também não foi Não ruim. foi Uma mesmo. estratégia focada numa subversão de um ataque por trás, né? O Loki simula que o ataque verdadeiro era o Loki e o Thor, né, ali, falsos, né? Forçando o Simo
a atirar nele, e fazendo com que o Simo pense que seria impossível o Loki vir do ponto em que ele havia atirado. Afinal, aquele Hércules acabou de tomar um tiro. O Loki usa aqui diversas condições estabelecidas durante o combate, que, por exemplo, né, os clones não sobreviveriam a mais de um tiro. Então, quando o Simo atira em um clone, ele já deveria logo, né, se virar pros outros clones ali e nem se preocupar com esse clone Hércules. Ou ele também, né, usa habilidades como a de compartilhar a visão pra ver o combate por cima, né? Ele vê ali o combate por cima, por meio do corvo, pra justamente ele não precisar levantar a cabeça e realmente, né, demonstrar ali por cima que aquele Hércules não tava morto. E sem dúvidas é um plano diabólico, mas eu esperava mais do Loki. Eu esperava mais do Deus mais astuto dos céus. Mas eu vou comentar mais sobre a expectativa e, sinceramente, a minha decepção com esse personagem aqui em outro momento do vídeo. Por enquanto, eu mantenho que sim, pra mim, essa estratégia final do Loki foi bem legal. Ela repete a mesma questão de pegar o Simo pelas costas, né, que teve na primeira estratégia, mas um pouco mais bem elaborada. Não é exatamente o tipo... Ele pensou em vários cenários e pensou em como counterar esses cenários, porém, a solução que o Simo achou é simples demais e faz o Loki parecer um idiota. Enquanto hype o Simo lá em cima, tá ligado? de plano que eu esperava do Loki, né? Ele repetiu 2 vezes a parada de pegar o cara ali pelas costas. Eu acho, pelo menos, que o Jack tinha planos muito mais interessantes, mas isso aí fica pro futuro do vídeo. Não, Bom, o Jack capítulo, não se Loki compara. admite que o Simo foi o oponente mais poderoso que ele já enfrentou, mas que ele o mataria ali, dizendo para o Simo se virar. Mas o Simo não se virou. O cronômetro marcava 4 segundos e 58 centésimos quando o Loki percebeu que o Simo não tinha se virado para os clones, que ele tava mirando exatamente na direção do corpo caído de Hércules, né? Do verdadeiro Loki. Simo então usa mais uma vez o contrato do Deus da Morte e sacrifica o seu pâncreas para mais um tiro, dizendo que nunca se confundiria na dor de tirar uma vida. Essa é uma merda. E essa é uma cara, merda. eu achei genial essa explicação de como o Simo percebeu que aquele Hércules não havia morrido, utilizando ali, né, os traumas Uma do Simo merda. de tirar vidas e sentir a dor de cada um que ele tirou a vida. Então faz todo sentido lógico agora que ele atirou naquele Hércules, Claro, ele não sentia faz a dor que sentido. ele sempre sentiu. É algo instintivo, místico, por que não, né, talvez, mas muito bem utilizado, pois pega ali o flashback dele, né, o seu trauma, né, e transforma essa desvantagem em uma vantagem, num plot point muito importante e interessante pra luta. Eu particularmente adorei o motivo de por que o Simo não caiu nesse plano do Loki. 5 segundos e 38 centésimos. Eu concordo com o Sheik na parte de que faz sentido e logicamente faz sentido. É coerente. Porém, eu acho muito simples o plano mestre do Loki, o plano mais mirabolante da vida dele, do deus mais astuto, de um deus que supostamente deveria ser um cara que cria estratégias em cima de estratégias, um deus super inteligente, ser superado por isso. Acho muito pouco, sabe? Acho fraco essa explicação. Acho que pelo menos dessa vez, ou a seguir, no próximo confronto dos dois aí, o Simo poderia pelo menos fraquejar um pouco, né? Porque na luta inteira, ele permaneceu no high ground. Ele tava sempre acima do Loki. Psicologicamente, em termos de combate, em termos de estratégia. O Simo é intransponível, tá ligado? Ele não tem como passar, não tem como superar esse cara. E é aí que eu acho que o Mimura pecou. Que o Loki teve estratégias legais, boas, porém foram superadas com muita facilidade, o que dá essa impressão de que o Loki é idiota e o Simo é muito superior ao Loki. Ficou uma luta muito unilateral, na minha opinião. Esse é um dos principais problemas dessa luta pra mim. Discordo do Sheik, mas entendo de onde ele parte quando ele diz o que ele diz. Chamando o Simo de monstro, Loki usa sua habilidade de troca de locais e troca com o corvo que ele tava usando antes, aparecendo no ar e atacando o Simo no ar com a sua foice, dizendo que vai ultrapassar o Simo. Aos 7 segundos e 45 centésimos, a foice do Loki cruza o ar. Enquanto o Simo reage e atira em Loki, a bala e a foice passam uma do lado da outra e as memórias começam a tomar a mente do Loki, dizendo que desde que a conheceu a Brunhilde, seu sorriso sempre o fez feliz, agradecendo ela por sorrir sempre, dizendo que tem algo que ele queria falar pra ela. E enquanto a bala de Simo Raiha cruza o ar, Loki diz: eu te amo. Então... O corpo do Loki cai no chão enquanto o Simo se ajoelha exausto, e parecendo até fazer um sinal de respeito ao adversário caído. O narrador completa: naquele dia, o recorde de Simo Raiha de maior número de abates na história da humanidade havia sido atualizado. Então, Simo Raiha encerra a luta contando 543 abates. Enquanto Brunhilde chora pela morte do Loki e Simo Raiha cai no chão, Heimdall narra a vitória da humanidade. Loki versus Simo Raiha. Duração da partida, 8 minutos e 43 segundos. Movimento decisivo, técnica de sniper anti-deus, resplendor do céu, o Konvansara. Humano 6, Deus 5. Eu traduzi como brilho remanescente do céu. E a nota do editor, perturbando o coração de todos que observavam, o bobo da corte se desfaz na morte. E minha nossa, quanta coisa pra comentar nessa reta final. Então vamos lá, né? Bora lá comentar essa reta final desse round 11, hein? Bom, primeiro, né, desse ato do Loki que, após ser descoberto, trocou de lugar com o Corvo, algo que surpreendeu muitos que viam a luta ali, né? Aqui, ao mesmo tempo que eu vejo isso sendo uma estratégia tanto do Loki, um evidente efeito de cair de batalha, especialmente no sentido de adaptar, né, e se improvisar ali, né? Também é o Loki falando que talvez tenha ceifado a vida dele. Afinal, ele foi pro ar inescapável, né? Ali o Loki não poderia reagir às balas do Simo e também não poderia desviar porque ele tava no ar, né? Na rodada 10 mesmo, nós vimos o Okita Souji fazendo basicamente a mesma coisa. Ele pula no ar pra desviar do Homem no Agashi de Susanoo e vai para o dito céu inescapável. Mas ele tinha um plano, né? Ele joga a espada dele no pé de Susanoo e aproveita pra forçá-lo a errar o seu ataque do Homem no Agashi. Aqui o Loki meio que saudade dessa luta. rápido o suficiente. Ele poderia ter trocado pros clones Loki e Thor, mas também poderia tomar um tiro, né? Se ele fosse avançar. Então, honestamente, eu diria que o plano do Loki foi ótimo, foi muito bom mesmo, mas no momento que o Simo não se virou, ele tava fadado a morrer. E como comentei, eu gostei muito da justificativa que o mangá deu pro Simo saber que não havia matado o clone Hércules. E acredito que aí mora o real erro do Loki que realmente ocasionou na morte dele. Ele não fez uma estratégia merda ou foi genuinamente burro. Não, o plano dele foi muito bem orquestrado. Distante do que eu esperava, né? De fato, mas ainda assim bem orquestrado. Como também
também tinha um plano bem feito se não fosse por essa característica do Simo de sentir a dor. Como eu falei antes, não é que o Loki foi burro, é que o mangá, a reação do Simo e a facilidade com que ele superou o plano Ultra Mega Power Blaster do Loki faz o Loki parecer idiota. Faz o plano dele, diminui muito o plano dele, diminui muito o personagem do Loki. Matar alguém, e é exatamente aí que eu acho que o plano do Loki falhou. E já aproveitar pra passar, né, um pouco do que eu acho que essa luta pode ter de ideologia. O Loki fez um plano confiando que o Simo acertaria o coração do clone, como ele mesmo fala, né, ele confiou na habilidade do Simo. O problema é que o Loki só confiou, ele só se importou com a parte objetiva do Simo, a sua força de combate, a sua previsão, o seu poderio, né, no campo de batalha, não com os sentimentos e emoções do próprio lutador. Loki não levou em conta sentimentos, emoções, traumas, ele não buscou entender quem era Simo Hayah, quem era o oponente que ele tava lutando, por que esse oponente tava lutando, e por isso que pra mim o Loki perdeu. Os outros lutadores do Ragnarok, ou eles se conectavam automaticamente com os lutadores adversários por serem parecidos, ou buscavam compreender as suas ideologias. Por exemplo, o Apollo pergunta pro Leandro por que ele tá lutando, ou até o Sasaki tenta entender o tipo de pensamento que o Poseidon tem. Não sempre esses personagens, eles perguntam isso por motivos de estratégia, claro, né? Mas muito por elas também, né? O Beelzebub, por exemplo, só venceu o Tesla porque ele compreendeu quem o Tesla era e entendeu que sendo gênio que o Tesla era, ele não faria do seu ataque final na rodada apenas uma chuva de socos aleatório. O próprio Bell fala isso no final da rodada. Agora, aqui, apesar de Loki ter colocado o Simo como seu oponente mais poderoso e ter confiado na técnica dele, ele não buscou compreender quem era Simo Hayah. E eu particularmente vejo isso como mais um traço de egoísmo e individualismo do Loki, e só se importa com ele e com as suas emoções. Ele não liga para emoções dos outros. Ele não se importa de sacrificar os outros pelos seus próprios interesses. Então levar em conta coisas como emoções alheias nos seus planos nem era algo que ele pensou. Ao menos, né, eu tirei essa interpretação de por que o Loki acabou perdendo. E aí você pode fazer um paralelo aí do Loki ser o individualista, enquanto o Simo é aquele que se coloca no lugar dos outros, que tem a empatia, né, que sente a dor de tirar a vida de alguém, enquanto o Loki ele é o cara egoísta, é o cara individualista que não se importa com a emoção dos outros, não se importa com o sentimento dos outros, né, e faz tudo ali pelo seu bel prazer, pela sua vontade pessoal. Inclusive o Simo Hayah é provavelmente o único personagem, ou um dos únicos, né, que não cairia nesse plano do Loki, pois no final o Simo é um dos únicos que sente a dor de tirar uma vida. Isso provavelmente vai ser bastante enfatizado no próximo capítulo, onde vão explicar algumas coisinhas. Primeiro que o próximo capítulo provavelmente vai ter bastante daquela demonstração de impacto, né, do Loki ter... Eu achei interessante isso que ele trouxe, porque eu não havia pensado na justificativa do Loki. É bem interessante isso que ele trouxe. Bem interessante mesmo. Deixa eu ouvir de novo. Ele não liga e vejo isso como mais faria do seu ataque final na rodada apenas uma chuva de Tesla, porque ele compreendeu quem o Tesla era e entendeu que sendo o gênio que o Tesla é, ele não faria do seu ataque final na rodada apenas uma chuva de socos aleatório. O próprio Bell fala isso no final da rodada. Agora aqui, apesar de Loki ter colocado o Simo como seu oponente mais poderoso e ter confiado na técnica dele, ele não buscou compreender quem era Simo Hayah. E eu particularmente vejo isso como mais um traço de egoísmo e individualismo do Loki, e só se importa com ele e com as suas emoções. Ele não liga para emoções dos outros. Ele não se importa de sacrificar os outros pelos seus próprios interesses. Então, pois é, isso que ele tá falando faz sentido. Poderia ter sido trabalhado isso. Eu sinto que poderia ter sido. Eu sinto que muita coisa, muitas escolhas que o Mimura fez nessa luta, deliberadamente foi pra fazer o Simo parecer superior ao Loki. Mas foram tantas escolhas que levaram a tantas superações, tantas formas que o Simo ficou acima do Loki, que isso me incomoda. Se eles falarem sobre isso que o Sheik falou aqui no próximo capítulo, eu perdoo muita coisa. Se isso daqui que o Sheik falou não for levantado depois, vai ficar subentendido pra mim que o Memura talvez não tenha pensado nisso, ou não é isso que ele quis passar. Ele só fez o Loki ser patético, mais fraco que o Simo. Eu já falei antes, o Loki ser patético, gado e virgem, chama o que quiser, Betinha, é ótimo, porque é coerente com a personalidade dele. Só que ele na luta como astuto, ele deixou muito a desejar. Não porque as estratégias deles eram ruins, mas porque o Simo pareceu superior demais a ele e lidava com as estratégias mirabolantes e superiores dele, e estratégias incríveis, de maneira muito simples. E continuando isso, essa explicação que o Sheik aqui poderia resolver alguma coisa, essa explicação que o Sheik deu poderia dar uma resolvida em algum desses problemas que eu tenho com essa luta. Deixa eu escutar mais uma vez. Compreender. Agora aqui, apesar de Loki ter colocado o Simo como seu oponente mais poderoso e ter confiado na técnica dele, ele não buscou compreender quem era Simo Hayah. E eu particularmente vejo isso como mais um traço de egoísmo e Pois é, ele não buscou entender, não buscou compreender. Por quê? Porque ele é egoísta, porque ele não se importa com o sentimento dos outros. Tá certo, não tá errado. É uma análise interessante, é uma análise correta. Do Loki, e só se importa com ele e com as suas emoções. Ele não liga para emoções dos outros. Ele não se importa de sacrificar os outros pelos seus próprios interesses. Caralho! Um dos problemas pra mim nessa luta era isso. E o Sheik, acho que ele solucionou esse problema pra mim. Levar em conta coisas como emoções alheias nos seus planos nem era algo que ele pensou. Ao menos, né, eu tirei essa interpretação de por que o Loki acabou perdendo. E aí você pode fazer um paralelo aí do Loki ser um individualista, enquanto o Simo é aquele que se coloca no lugar dos outros, que tem a empatia, né, que sente a dor de tirar... Ele subestimou o Loki, o Loki... Um dos problemas pra mim era que o Loki sempre subestimou o Simo. Mas essa explicação do Sheik foi muito interessante. Eu gostei muito dela. Porque explica o Loki sendo um cara individualista, sendo um cara que não se importa com os outros, não entende emoções, não entende nem a si mesmo, ele só entendeu a si mesmo no final, ele não ia levar em conta o psicológico do Simo
Ele não ia levar em conta que as emoções do Simo, os sentimentos dele, seriam a chave para a vitória dele. Será que o Sheik acabou de consertar essa rodada pra mim, em alguns aspectos? Isso aqui deixa essa rodada... Isso daqui que ele falou deixa essa rodada um pouco melhor. Um pouco não. Um dos meus grandes problemas com essa luta era o seguinte. Era o fato de que o Loki... Ok, o Loki continua muito inferior ao Simo, cara. Mas a parte dele subestimar o Simo foi consertada pra mim. Eu posso riscar essa parte das minhas reclamações. E sou grato ao Sheik por isso. Como é bom ter amigos inteligentes, né? De alguém. Enquanto o Loki ele é o cara egoísta, é o cara Que pegam a sua opinião, que conseguem complementar a sua opinião e mudar a sua opinião pra algo, seja melhor ou pior, enfim. Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica. Por exemplo, eu tenho uma opinião, ele tem outra. A gente não vai entrar em conflito. A gente vai ouvir a opinião do outro e vamos conversar sobre isso. Isso é interessante, eu gosto disso. Por isso que eu gosto de ter amigos inteligentes, por isso que eu quero ver o analista falando sobre isso. Porque ele é um cara inteligente. E uma opinião positiva sobre essa luta de alguém inteligente talvez seja algo que eu precise para, talvez, melhorar essa luta nos meus olhos. individualista que não se importa com a emoção dos outros, não se importa com o sentimento dos outros, né? E faz tudo ali pelo seu bel prazer, pela sua vontade pessoal. Inclusive, o Simo Häyhä é provavelmente o único personagem, ou um dos únicos, né? Que não cairia nesse plano do Loki, pois no final, o Simo é um dos únicos que sente a dor de tirar uma vida. Isso provavelmente vai ser bastante enfatizado no próximo capítulo, onde vão explicar algumas coisinhas. Primeiro que o próximo capítulo... O Adolfinho falou que se sente burro por não ter pensado nisso. Cara, não se sinta burro por não ter pensado nisso. Se sinta bem em saber que você está disposto a aprender com seus erros ou mudar de opinião, sabe? Tá tudo bem mudar de opinião, tá tudo bem falar que tu tá errado ou falar que tu não entendeu alguma coisa, ou falar que isso passou despercebido por ti. Tem que ser humilde o suficiente pra falar, ó, isso aqui é legal, isso aqui melhorou a luta pra mim. É bem simples. Não tenho vergonha de errar, gente. Não tenho vergonha de mudar de opinião, tá tudo bem. Provavelmente vai ter bastante daquela demonstração de impacto, né, do Loki ter morrido, né, a reação da plateia, dos deuses, né, e claro, explicações. Primeiro, eu espero que alguns personagens demonstrando ali como o plano do Loki foi engenhoso, e provavelmente constando que se não fosse o Simo Häyhä, Loki teria enganado qualquer um, deixando bem claro que Brunhilde estava certo na sua frase de que Simo era o único na história da humanidade que poderia vencer o Loki. Outra coisa que eu espero que possa ser explicada no próximo capítulo é o que a bala final do Simo fez. Pra quem não percebeu, cada tiro do Simo na rodada meio que tem uma função específica. A primeira dele tem a área de alcance e alta velocidade de dispersão, a segunda tem a potência de ataque, capaz de quebrar a parede escura ali, né, do Loki. Isso daqui, a bala tá claramente girando, é perfurante. A terceira tem a velocidade divina, e essa quarta não pareceu ter nada de especial. Vamos ver se o próximo capítulo pode explicar um pouquinho do que Ela parecia pequenininha, não parecia? Ela parecia bem pequenininha. Pode ser esse quarto tiro do Simo, né? Se ele teve alguma coisa especial nele. Enfim, esse capítulo 5 eu particularmente gostei bastante. Gostei dele começar com o Jack, ele criando uma expectativa no leitor pra como a luta vai terminar. E gostei do recurso da luta de um cronômetro, né? Criando ali a tensão a todo instante. Agora, infelizmente, esse capítulo pra mim não salvou a luta como um todo. Ela ainda tem alguns problemas que eu vou elaborar aqui rapidamente. Primeiro, ela ser totalmente unilateral. Muitos Obrigado, Sheik. já estão ligados que vimos essa luta no ponto de vista do Loki, realmente. E sendo ele o cara ardiloso que é, não acho que foi uma boa ideia isso de a gente ficar no ponto de vista do Loki. O fato de constantemente a gente ter exposições dos seus planos antes deles acontecerem acaba tirando muito do impacto da gente ver esses planos em ação. Diferente do Jack, né? Onde Cara, só... no Kim contra o Hades, na reta final, eles fazem exatamente o contrário que Loki versus Simo fez. A luta ocorre, é dinâmica, é gostosa de se ler. Quem entendeu as habilidades do Kim, quem entendeu tudo que aconteceu ali durante o resto da luta, entendeu a reta final. Mas a explicação do que aconteceu no final de fato, como Kim venceu o Hades, acontece depois do capítulo, um mês depois. E Loki versus Simo tem muita exposição, muita explicação no meio da luta. Eu quero contar depois quantas páginas de explicação, de flashback e de ação de fato da luta tem nessa luta em comparação às outras. Eu vou fazer isso, porque eu acho que essa é a luta que mais tem explicação. Essa é a do Nikola Tesla e do Beelzebub. entendi o que aconteceu depois de acontecer. Isso contribui com aquilo que eu falei do Loki não parecer esse gênio astuto que na prática ele devia ser. Até porque contra Simo nenhuma das suas estratégias funcionou. E se for analisar... Cara, bem, é Simo... muito merda, não tem um ciclo de vantagem. Nas lutas passadas, por exemplo, um personagem termina o capítulo em vantagem, o outro termina o outro capítulo em vantagem. Aqui, o Simo sempre tava na vantagem. Ele nunca ficou abaixo do Loki. Isso é um grande problema. O Sheik conseguiu consertar pra mim a parte de subestimar o Simo. Ele esclareceu minha mente a respeito do psicológico ali, mas tem muitas outras questões, como ele tá trazendo aqui, e eu quero trazer também, que ainda assim são um problema muito grande nessa luta. Eu disse que ela era um 6.5, dá pra levar pra um 7 agora. 7.5 no máximo. Nunca esteve na desvantagem real em nenhum momento do combate. O que diz muito, tanto do Loki, mas principalmente do próprio Simo e da Brunhilde também, é claro. Outro problema dessa luta pra mim é o personagem do Loki. Cara, ele sem dúvidas tinha muito potencial, ele tinha potencial pra ser um ótimo personagem. Eu comentei isso diversas vezes aqui nos vídeos de análise, de como, né, o seu personagem podia seguir ali pra uma rota de se redimir, de sair da obsessão que ele tem da Brunhilde, ou então, né, se entregar totalmente a essa obsessão. Mas meio que não foi nenhuma e nem outra. O Loki não teve nenhum desenvolvimento real aqui, né, e basicamente, exceto pela interpretação que eu falei ali de ele não considerar os sentimentos do Simo no seu plano final, a gente não teve realmente nenhum embate ideológico entre o Loki e o Simo. Inclusive,
Esse é outro grande problema. Não existe uma sinergia entre os dois. E eu escrevi um texto bem interessante sobre isso. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? O que uma luta boa de Shumatsu precisa ter? Personagens com paralelo ou opostos que conversam entre si e evoluem juntos. A famosa sinergia. Exemplo de paralelos. Ou nesse caso, melhor dizendo, personagens iguais que complementam um ao outro e evoluem juntos. Thor e Lubu. Eu não acredito que eu vou usar Thor e Lubu num exemplo bom pra mostrar que Thor vs Lubu fez algo e essa luta não fez, mas enfim. Ambos queriam encontrar alguém mais forte para passar o tédio. Ambos conseguiram através da luta. É só isso, é bem simples. É arroz com feijão, é um bagulho simples pra caralho. Tesla e Bell, escuridão e luz. As duas formas de lidar com luto, ciência e magia. Tem muitos paralelos entre os dois. E todos foram explorados. A perda em ambas suas histórias e como eles lidaram com tal perda, com o luto. Algo que formou a personalidade dos dois. Duas personalidades que entraram em conflito, mas que no fim, mesmo inimigos, honraram um ao outro. O Beelzebub só venceu porque ele entendeu quem era Nikola Tesla, ele entendeu a mente do Nikola Tesla. Leônidas entrou na luta odiando o Apollo, sem entender o que ele é e quem realmente ele é. Apollo se fez entender, mostrou pro Léo que eles não eram tão diferentes assim. Ambos aprenderam um com o outro, passaram a se respeitar e evoluíram juntos. A mentalidade do Leônidas para com Apollo não era mais a mesma no final da luta em comparação ao início. Raiden e Shiva são dois biscoitos do mesmo pacote. Amantes apaixonados pelo que fazem, mas por motivos diferentes. O caminho até ali foi diferente, mas no fim eles se encontraram. Shiva achava os humanos um bando de bosta. Mas depois o Raiden, ele começou a respeitar eles e achar eles divertidos. Ele viu potencial na humanidade graças ao Raiden. Principalmente porque o Raiden compartilha da mesma paixão que ele e também tem um estilo de luta parecido, né? Ele passou a pensar diferente sobre eles, Raiden morreu feliz porque finalmente pôde dar tudo de si graças ao Shiva que era capaz de aguentar. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que em Shumatsu um dos fatores mais importantes é vermos como é interessante a evolução do personagem durante a luta. Eles entram na maioria dos casos, ambos com seus arcos de personagens abertos e na luta, conhecendo seu oponente, aprendendo com ele, eles evoluem, achando uma resposta para o seu dilema, o desejo, e fecham o arco do seu personagem, seja com a morte ou com a vitória. Tudo isso com a ajuda do seu adversário e especificamente aquele adversário. Se tu colocar o Thor contra o Sasaki, não vai ser a mesma coisa. O Thor ressoou com o Lubu porque eles são bem parecidos. O Sasaki não é nada parecido com o Thor. Ok, isso acontece nesses exemplos que dei e também em outros. O Okita finalmente se tornou um samurai graças à sua linda e honrosa batalha contra o Susanoo. Por isso, ele o agradece no final. E o Susanoo realizou seu sonho de lutar na Era Bakumatsu e enfrentar o Okita. Enfrentar a humanidade no seu período favorito. O ápice da humanidade naquele período. Mas e Simo e Loki, hein? E Simo vs Loki? Loki de fato entrou com seu arco de personagem aberto. E teve ele encerrado na luta. Correto? Sim, correto. Sim, ele finalmente foi sincero consigo mesmo no final. Ele com seus sentimentos. E foi lindo. O final do Loki foi lindo. Eu gostei do final do Loki. Porém, não foi graças ao Simo. O Loki fechou o arco dele não graças ao Simo. O Simo ali foi só um catalisador. Se tu colocar qualquer outro cara ali no lugar do Simo, o Loki vai chegar na mesma conclusão. Claro, tu pode argumentar que, mas o Simo é o único que não seria enganado pelo Loki. Isso é discutível. Bem discutível. Coloca o Jack ali pra tu ver o que acontece. Aí é uma toca de coelho que eu não tô afim de entrar agora. Mas enfim, se fosse outro cara que levou o desespero ao Loki, levou o Loki ao limite e também finalizou o Loki chegaria na mesma conclusão. O Simo foi apenas um catalisador, ele não foi a razão de fato. Ele não chegou a essa conclusão, àquele momento, por causa do Simo. Foi apenas por causa da morte mesmo. Da morte que o Simo apresentava para ele naquele momento, naquela luta. Nada mais do que isso. Qualquer outro que trouxesse ele, que levasse ele ao limite, e ele tivesse prestes a morrer, ele chegaria na mesma situação e mentalidade, na minha opinião. E o Simo é outro caso raro, de como esse round falhou nessa ideia básica de Shumatsu. Ele entra na luta com seu arco de personagem praticamente fechado. Ele queria expiar seus pecados, certo? Ok. Ele conseguiu expiar seus pecados graças ao Loki? Não, foi graças a ele mesmo e a Valkyria, naquele esquema de munição, órgão por munição. Ali ele estava espiando os seus pecados. O Loki não tinha nada a ver com isso. O Loki estava ali só como oponente dele que precisava matar. E ele fica triste por matar o Loki. Mas ele ainda considera o Loki só mais um cara. E é isso um dos pecados dessa luta.
A personalidade dos dois não conversa, a história dos dois não conversa entre si. Elas ficam só se olhando, elas não entram em contato uma com a outra. Isso é um pecado. Mas entendam, o Simo é um bom personagem, embora ele seja simples. Ele é um bom personagem, ele é escrito de maneira coerente, porém, só isso. A essa altura do campeonato não dá pra ser simples. Ele pode ser bom, mas ele é fechado demais. O personagem dele não ressoa com o Loki. Pra ele, o Loki foi literalmente só mais um número. E eu creio que seja por isso que toda a luta foi na visão do Loki, porque o Memura não queria estragar o personagem do Simo que ele fez até então. Se ele abrisse mais o personagem do Simo, ia estragar o que ele fez. Porém, essa decisão de fazer o personagem do Simo desse jeito e não querer abrir mais ele, foi um erro no meu ver. Não ter focado nem um pouco na mente do Simo, nos pensamentos dele, deixou ele simples demais. E ser simples não é o que nós precisamos na reta final do Ragnarok. Nós precisamos de combates grandiosos, épicos, com personagens que no mínimo sejam decentes, que ressoem um com o outro. Não dá pra ser uma luta onde um personagem tá ali enfrentando o outro só porque tem que enfrentar. Eles têm que ter uma ligação. E ser simples não é o que nós precisamos como humano protagonista de uma luta, porque dentro ele é complexo. Mas se isso não vem pra fora, aí fica foda. Eu entendo que se viesse pra fora, iria contra a proposta do personagem, claro que eu entendo isso. Mas é o que eu disse, um cara introvertido que não fala, que não sente externamente, que não troca falas com seu adversário, acaba se tornando uma porta ambulante. E como eu falei no início da live, se olharmos pra essa luta como uma luta em qualquer outro mangá, ela seria muito boa. Mas como uma luta em Shumatsu, na reta final de Shumatsu, onde todas as lutas possuem personagens com personalidades e histórias que ressoam um com o outro, que mudam junto do outro, essa luta como luta de Shumatsu é uma piada. Ela tem muitos erros, e se tu comparar ela com Thor vs Lubu, ela acertou onde Thor vs Lubu errou e vice-versa. Thor vs Lubu errou nos personagens, mas acertou na sinergia deles e no combate emocionante. Loki vs Simo errou na sinergia deles, na personalidade que não conversa, na personalidade deles que não conversa uma com a outra, e a luta foi sem sal. Não teve ciclo de vantagem. Não foi equilibrada. Obrigado pelo donate, PPCat. Fala, Lib, você acha que o jeito do desfecho da luta teve influência dos empresários da obra, venda anime, pressão, etc? Algo justifica esse desfecho? Abraço. Muito obrigado pelo donate. E eu acho que não. Foi uma escolha do Memura mesmo. Só não acho que foi uma escolha boa. Enfim. Vamos continuar o vídeo do Shake. Queria falar sobre isso, complementar isso que ele falou aqui. E é isso aí, vamos ver o vídeo do Shake. Os momentos finais de Loki só tem como conclusão seu personagem, o deus das mentiras, sendo sincero, sendo verdadeiro, né? Com seus sentimentos, dizendo finalmente que ama a Brunhilde. É uma conclusão legal, mas que poderia ter sido muito melhor construída pra essa apoteose de sentimentos daquele capítulo. E outro problema da luta pra mim é que ela é muito curta. Não no sentido do tempo factual que ela passou, tanto faz se foi 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos. Acho que tá até bom aí esse tempo de 8 minutos. E sim, o problema é o que a gente viu da luta, né? O Loki cria um exército, o Simo atira neles, o Simo atira no clone do Loki, o Loki aparece atrás dele, faz a estratégia final, ela falha, o Simo atira e mata o Loki. Claro, dá pra fazer esse mesmo resumo tosco com todas as lutas do Ragnarok, mas o meu ponto é que o Simo e o Loki tiveram muita pouca trocação, não só no sentido físico, mas também no sentido de combate, né? Cara, o que eu teria feito nessa reta final aqui, pra dar mais dinamismo e estender a luta, seria uma correção de um problema que eu acho que na luta, que eu não sei se ele vai falar aqui. Um dos problemas é que não tem peso algum na luta a perca de órgãos do Simo. Pro personagem dele, pra expiação dele, ok, faz sentido, mas fora isso, ele perdeu 4 órgãos. Cara, olha como o Simo fica muito forte, cara. Ele fica intolerante à dor, cara. Ele é muito roubado. E se tu fizer o Simo um pouco mais fraco, tu consegue estender a luta, tu consegue melhorar muito a luta. Porque é o seguinte, se tu fizer o Simo errar esse último tiro, porque a dor de perder o pâncreas, o baço, o rim, o fígado. Ele perdeu o rim? É o rim, né? O fígado. Ia ser tanta pra ele que o corpo dele fraquejou. Ele nunca errou. Ele nunca erra. Mas ele não tava bem. Ele tava machucado, fisicamente. Porém, o Memura fez o Simo ser inabalável psicologicamente e fisicamente. Aí é foda, né, cara? Tu cria uma máquina de matar sem personalidade. Me exaltei, perdão. Ele tem personalidade. Tu cria uma máquina de matar forte pra caralho, inabalável, e acaba desperdiçando um personagem foda que nem o Loki. O personagem Loki é incrível, cara. E também o potencial gigantesco que tinha o Simo. Cara, por que o Simo e o Loki não tiveram uma trocação franca num X1 corpo a corpo? O Simo, nesse tiro aqui, ele erra, só que ele acerta a corrente dos ganchos. E o Loki, puto, pega os ganchos nas mãos e vai pra cima do Simo. E o Simo tá fraquejando ainda um pouco por causa da dor de perder tanto órgão. E o que ele faz? Ele tira uma faca da porcaria da bolsa. Puta merda, cara!
Seria tão bom, cara. Seria tão legal, cara. Porque o Simo, na vida real, ele é conhecido por usar outras armas nos abates dele. Ele não tem 505 mortes apenas com Sniper. Se eu não me engano, é 300 e poucas com Sniper. Enfim, imagina se ele puxa uma pistola, uma faca e vai no corpo a corpo com o Loki, cara. Puta que pariu, seria muito foda, cara. Mas não ia dar em nada, a arma divina é o rifle. Cara, tu poderia dizer que, assim como ele criou uma bala, ele pode criar uma arma branca também, tá ligado? Sacrificando outro órgão. Mas enfim, é só uma ideia que eu pensei agora, que seria legal, que seria emocionante. A perca dos órgãos é o principal para a expiação dele, pra fechar o arco do personagem dele. Pra ele pagar pelos pecados dele, ok? Mas eu acho que isso deveria afetar ele fisicamente. A perda de um órgão, 2, 3... Não, mas o quarto e o quinto, aí a coisa começaria a ficar mais complicada. Faz sentido o cara tomar tanto dano que ele vai fraquejar na luta e cometer um erro. Mas o Memuro escreveu o cara pra ser um cara inabalável, um cara super, mega, ultra forte, aí é foda, né? Mas ele errar o tiro não quebraria todo o cerne do personagem? Eu acabei de explicar por que ele não quebraria. Porque ele tava muito machucado. Ele nunca errou um tiro na vida real porque ele nunca foi ferido. Na vida real, não. No flashback, por exemplo. Mas a faca não ia quebrar? Não sei, acho que ia quebrar. Não sei mesmo. Eu não pensei muito a fundo, né, respeito da faca. Eu só achei que seria uma ideia legal, tá ligado? Ou talvez... Não sei, cara. A arma divina é o rifle. E com a expiação ele faz as munições. Ele sacrifica os órgãos. Ele teria que sacrificar alguma coisa pra fazer uma faca, por exemplo. E se ele fizer... Ok. E se ele transformar seu rifle na faca? Porque nós já vimos o Qin Shi Huang desativar a espaldeira dele e transformar numa espada. Não é uma Revolund. Ele desativou e virou outra coisa. Talvez poderia fazer, tá ligado? Ou fazer que o rifle dele tenha a porra de uma baioneta, como tinha na arte promocional dele. Se o rifle dele tivesse uma baioneta, ia ser legal. Ou se ele tivesse uma granada de fumaça naquela bolsa. A fumaça não vai causar dano ao Loki, mas vai obstruir a visão dele. Tempo pro Simo correr, se esconder, se recuperar. Descansar um pouco, recuperar o fôlego, porque o filho da puta perdeu 4, 5 órgãos já. Isso deveria ter afetado ele na luta. Eu concordo que não afetou com 1, 2 e 3, mas 4, 5, puta que pariu, o cara é uma parede, o cara é intolerante à dor pra caralho. Isso que me incomoda. Isso poderia ser uma solução do problema do Shake aqui, que seria estender um pouco mais a luta. E sim, a faca não fez sentido, agora que eu parei pra pensar. É só algo muito legal que eu pensei que seria interessante. Acho que o problema dessa luta foi parecido com a luta do Tetris e do Beelzebub. Tive a impressão que os personagens são individualmente interessantes, mas não teve química a coreografia. Não teve química a coreografia. Eu falei sobre isso aqui. Não teve química entre o Loki e o Simo, mas Tesla versus Beelzebub teve muita química. O Beelzebub só conseguiu vencer o Tesla porque ele entendeu a mente do cientista, do único mago da humanidade. Teve uma sinergia, teve um entendimento, teve uma evolução de ambos ali, aprenderam um com o outro ali. Aqui não foi o caso. Pouca tentativa e erro, muita pouca inversão ali, né, de quem são, não só no sentido físico, mas também no sentido de combate, né, muita pouca tentativa e erro, muita pouca inversão ali, né, de quem tá na vantagem, né, o Loki poder... Não teve inversão, gente. Em nenhum capítulo da luta, o Loki ficou na vantagem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Começa no 99, vai até o 105. 99 é a introdução. O Loki ativa os poderes dele. Ok, daí no 100 começa a luta de fato. O 100, vamos lá. Vamos ver quem termina na vantagem. O plano inteiro do Loki, os dois primeiros planos dele foram por água abaixo, que é usar 3 clones pra pegar o Simo e usar 100 clones pra pegar o Simo. Com um tiro, ele fodeu esses planos do Loki. Capítulo 100, Simo na vantagem. Destaque pro Simo. Show. Capítulo 101. Explicação do que aconteceu. O Loki sendo inteligente, o Jack sendo inteligente pra caralho. Explicação da Volund, mais uma vez. E como é que funciona os poderes do Simo. O Simo termina o capítulo em destaque de novo. Flashback do Simo termina com que? Um pouquinho mais a luta, certo? E como é que esse pouquinho mais a luta é? Vamos ver. O Simo atirando essa bala perfurante linda aqui do cisne e perfurando 3 clones e a cabeça do Loki. Era um clone? Sim. Porém, quem teve destaque no final do capítulo? Simo. 3 capítulos seguidos com destaque pro Simo. Marquem isso. Lembrem-se disso. 103, flashback do Loki.
Ok, isso é interessante. O Loki teve destaque no capítulo do flashback dele. Eu diria que é o mínimo. Porém, aqui entra outro problema. Ele fala que eu vou te matar, ele vai avançar, tá ligado? A gente pensa, puta merda, finalmente o Loki vai tomar controle dessa luta e vai ser foda pra caralho. O que acontece no capítulo seguinte? Ele tá atrás de uma árvore pensando. Essa é a minha chance. Eu vou te matar. Amigo, eu achei que tu ia fazer alguma coisa imediatamente. Achei que tu já tinha pensado num plano. E aí, o que a porra do mangá faz? Explica a porcaria inteira do bagulho. O que a gente queria ver? A gente queria ver o Loki agindo. Mas o mangá entrega o quê? Explicação, 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 explicação. O Loki não conseguindo decifrar o que vai fazer. Pensa, pensa, pensa. Ele sofre. E ele entende que ele não tanca. Ele só vai conseguir fazer alguma coisa se ele apostar. Isso aqui é interessante. Se ele apostar a vida dele. E teve acho que foi o Saif no Discord que falou que o Loki não lutou a sério ou não lutou 100% porque ele tava abalado psicologicamente. Essa página aqui desmente isso. Aqueles levados a seu absoluto limite às vezes conseguem uma evolução inacreditável em um instante. Isso vale tanto para os humanos quanto para os deuses. Então, isso aqui já prova que o Loki inteiramente, na luta inteira, estava lutando com tudo, 100%. O psicológico do Loki não afetou o desempenho na luta. E aqui ele foi ainda mais além, ele ficou mais forte aqui. Isso acontece em Shumatsu. Em Shiva vs Raiden, a plateia deixa o Shiva e o Raiden mais forte. Isso é a adrenalina, tá ligado? Se tu quiser pensar em alguma explicação lógica. Aqueles levados ao limite absoluto às vezes conseguem uma evolução inacreditável. Quando tu tá contra uma parede, tu evolui ou tu perece. O Loki se encontrou contra a parede e ele evoluiu. Porém, o que me incomoda é que no capítulo passado a gente achou que ele ia fazer alguma coisa muito foda. Só que tudo que ele teve foi um ataque de pânico. O brainstorming, tá ligado? Atrás da árvore. E aqui que ele fala, ok, ele faz o plano dele, show. Ele leva um tiro, ok, show. Termina aqui, aquele que queria até matar sou eu. E mais uma vez que o capítulo faz, ele termina com deixando entender que o Loki vai fazer alguma coisa. E como é que o próximo capítulo começa? Explicação. Ai, cadê? Cadê minha luta dinâmica? Cadê minha luta dinâmica? Cadê? Tem que explicar, né? Não pode deixar a luta correr e tu explicar depois a luta como foi feito em Kim vs Hades, por exemplo, que ficou excelente. Tu tem que explicar a porcaria do plano enquanto ele tá acontecendo. Por que não deixar rolar? Deixar acontecer tudo e depois explicar? Isso deixou a luta muito travada. Quando a gente acha que o Loki vai fazer alguma coisa, a luta trava. Ok, continuando. No capítulo passado, dá pra dizer que o Loki ficou na vantagem? O Loki tava no chão com um tiro, para o nosso entendimento até então, no peito. Então, eu não consigo levar como vantagem, tá ligado? O único capítulo que ele parecia que ia ter alguma vantagem era do flashback dele. No próximo capítulo ele não fez porra nenhuma. Não tem ciclo de vantagem. Pareceu a carinha do Luca aqui. Que bonitinho. Podendo entrar na vantagem, Enfim. o Simo ficando na desvantagem, o Simo Complementei mais o vídeo do Shake aqui. voltando à vantagem, aquela troca de tentativa e erro que a gente tem em vários rounds do Ragnarok. Só esse finalzinho que a gente teve algo assim, né, do Loki parecer estar na vantagem, e aí o Simo voltar à vantagem, o Loki parecer na vantagem, né? Não à toa que esse foi o melhor capítulo da luta, pelo menos, né, pra mim, esse capítulo 105 foi o melhor do combate deles. Mas essas são as minhas críticas resumidas à luta. Eu ainda vou elaborar elas aqui no canal e chegar ao meu veredito se essa foi, no geral, uma boa luta ou não. Eu vou fazer isso numa live aqui no canal amanhã, se você estiver vendo esse vídeo na data Ele tá aderindo às lives também, muito bom. do dia de lançamento. Então se junte aí a mim na live pra gente ler o round inteiro, né? O round 11 de Simo Raiha vs Loki, juntos. E Eu vi que o Dubs fez isso e a nota final do Dubs foi 7.5, eu acho. E eu concordo com a nota final do Dubs. enfim, e é isso. O deus das mentiras Loki está morto e Simo Raiha trouxe a vitória para a humanidade Pô, no que placar de página final merda, tá? 6 a 5, uma virada épica que eu honestamente não Não é esperava. essa, mas- Eu já tinha comentado aqui no canal como eu achava que o Loki iria ganhar muito pelo fato de que seria um desperdício, na minha visão, não utilizar o fato da humanidade Também estar a achava um isso. ponto Eu da achava discussão que o Loki ia ganhar porque eu achava que ele ia ser uma peça muito importante depois. como um caminho narrativo. Mas o mangá aparentemente não vai seguir esse caminho. E sim, né, que os deuses vão estar a um ponto do seu orgulho ser permanentemente destruído. Eu, sei lá, eu geralmente não acho que é tão interessante, mas vamos ver o que o Shumatsu tá cozinhando aí, vamos ver. Pois é, eu não concordo com a vitória do Tsimo, porque se o Loki tivesse vencido, aquela incerteza ainda ia ficar no ar. Mas agora, o próximo deus vence se não acaba o Ragnarok. Espera no futuro. Claro, eu vou fazer o clássico vídeo teorizando qual vai ser a rodada 12. Então, se quiserem saber qual que é a minha aposta, se inscreva aí no canal pra receber o vídeo, beleza? Eu tô cada vez mais, a cada dia que passa, Enfim, esse foi o vídeo do Shake, ótimo vídeo. Concordo com algumas coisas e discordo de outras. Ele esclareceu minha mente em um ponto, que é o ponto da reta final ali do Simo
do Loki subestimar o Simo. Ele me ajudou nisso, eu achei muito legal, muito obrigado. Mas ainda assim, os pontos finais negativos que ele trouxe permanecem como os mesmos que os que eu tenho e um pouquinho mais, no meu caso.